Oi, gente! Hoje eu vim conversar aqui com vocês sobre como lidar com as críticas maternas. Primeiro de tudo, é um comportamento muito frequente e, infelizmente, muito recorrente na relação entre mães e filhas. Mas é sempre muito importante a gente ponderar esse comportamento porque ele tem muito potencial de gerar insegurança, medo, ansiedade e até a síndrome da impostora nessa filha. Por isso mesmo, aqui a gente vai começar a posicionar determinados comportamentos que você, filha, precisa ter e fazer. O primeiro deles é que geralmente aquelas falas do tipo: ah, você não faz nada direito, ah, você não sabe educar seu filho, ah, mas nada do que eu peço você faz certo, você faz tudo incompleto. Essas palavras, elas precisam passar por uma espécie de tradutor. Como assim? Às vezes, a gente deixa de escutar alguma coisa pela forma que aquilo está sendo trazido para nós. E justamente por essa forma, ela ser equivocada, a gente afasta a mensagem que tem ali. Então, é sempre muito importante a gente separar duas coisas. Primeiro, o conteúdo, que é a mensagem, e segundo, a forma. É aí que a crítica entra. A crítica entra na forma. A forma que muitas vezes é passada é de um modo equivocado. Claro que muitas vezes o conteúdo de uma crítica nem sempre é verdadeiro. A gente também precisa filtrar isso. Mas na maioria dos casos acontece a forma sendo uma forma equivocada. Quando isso acontecer, quando essa forma for equivocada, é aí que você lança como se fosse uma luz sobre isso. Um tradutor. E você para, pondera e pensa: o que a minha mãe quer dizer com isso aqui? Talvez na crítica você não sabe educar o seu filho direito, é porque ela tem um outro modo de pensar. Ela tem uma outra visão de mundo e que ali entra em choque com a sua. E ela passa de uma forma errada. O que é que você faz como uma mulher madura, que entende que precisa se posicionar, que precisa colocar limites, que precisa, separar o que é seu, o que é da sua mãe? Você posiciona isso para ela, dizendo assim: ó, mãe, eu entendo isso, mas eu tenho um outro modo de educar o meu filho, eu tenho um outro modo de me posicionar diante disso. Então você retira o que muitas vezes acontece, que é para um embate, é um confronto ali muito negativo com essa crítica. Você extrai apenas o conteúdo e dá uma simples resposta colocando o seu limite e pronto. Além disso, é muito importante você não trazer essas falas para o pessoal. E eu sei que isso é muito difícil, porque muitas vezes, além de críticas, vem os xingamentos, vem grandes xingamentos. Mas quando a gente sabe separar o que é de nossa mãe e o que é nosso, a gente coloca filtros e a gente coloca essas barreiras emocionais, fica muito mais fácil. Diante de uma crítica, diante de um xingamento, saiba que isso é sobre ela, isso não é sobre você. Se proteja dessas palavras, não acredite nessas palavras. E até se você precisar acreditar, você coloca o tradutor por cima. Tá, o que é que ela quer dizer com isso? O que ela tá querendo dizer é que eu tenho uma dificuldade aqui de procrastinar Eita! O que ela tá querendo dizer aqui é que eu tenho uma dificuldade de procrastinar as coisas, que eu tenho uma dificuldade de planejamento, que eu tenho uma dificuldade de tomada de decisão. Então você lança esse tradutor, extrai a mensagem e exclui a forma. Porque na maioria dos casos, o que eu percebo é que a forma, ela, por ser equivocada, machuca muito e maltrata demais a autoestima dessa filha. Por isso mesmo, separe isso. Isso vai ser muito importante para a tua jornada. Diante de palavras duras e difíceis, você só tem duas opções. Ou você traz aquilo para você se machuca, aquilo cria uma ferida e depois você vai precisar de colocar tempo para elaborar essas marcas, ou você recebe isso, mas você deixa passar. Eu costumo dizer que algumas críticas na nossa vida, elas funcionam como uma comida estragada. Se a gente sabe que está estragada, a gente não põe para dentro, a gente não come. Mas tem muitas filhas que estão colocando esse peso para si. Não estão colocando filtro, não estão tendo discernimento para afastar essas palavras negativas e terminam absorvendo, o que faz muito mal para elas. Então lembre-se que isso faz parte também de um processo de escolha, você se afastar, duvide dessas críticas,
pondere, a gente vai falar um pouco mais dessas etapas, mas eu já quero posicionar isso para você. Você precisa ter discernimento para saber que você é o ser pensante e racional, que consegue colocar filtro, que consegue separar aquilo que você escolhe colocar para dentro, aquilo que você escolhe alimentar a tua autoestima, porque a nossa autoestima é alimentada pelas coisas que a gente vive, pelas palavras que a gente escuta, pelas coisas que a nossa mãe diz pra gente. Então, tudo isso parte de um processo de escolha. Então, não esquece disso. É necessário que você escolha as lutas que valem a pena serem lutadas. Não traga para você mais responsabilidades. Escolha, filtre aquilo que fica daquilo que sai. Além disso, diante de uma crítica, eu quero deixar para vocês recomendar aqui um passo a passo, certo? A estratégia lá do tradutor é sempre muito importante, mas caso vocês recebam uma crítica diretamente, primeiro se der tempo para pensar sobre aquilo. Muitas vezes, e diante de uma ação, a gente quer partir logo para o confronto ou a gente quer reagir. Mas nem todas as lutas servem para nós. Nem todas as situações fazem sentido para que a gente fale, para que a gente reaja. E muitas vezes, até quando a gente reage, a gente fala de uma forma equivocada, de uma forma mal criada, que muitas vezes nem precisa. Então, se der tempo, diante de uma crítica, pare, pense, pondere. Isso aqui vale a pena eu entrar? E você pode pensar assim, tá, Milene, quando é que eu sei que vale a pena eu dizer alguma coisa para minha mãe? Quando é que vale a pena eu me posicionar diante de uma crítica? Se já for algo que faz parte da crença dela, algo que ela acredite, é a forma dela enxergar o mundo, para essas eu sempre acho importante você deixar passar. Ou até usar a filosofia lá dos pinguins de Madagascar, né? Sorrir e acenar. Sorriam e acenem. Porque quando faz parte de uma crença do outro, muito provavelmente, e na maioria das vezes, você não vai conseguir mudar. Isso aí é só a sua mãe que vai mudar. É só ela, e se ela quiser, porque ninguém muda ninguém. E não é uma filha que vai conseguir mudar uma mãe. Assim como não é uma mãe que muda uma filha. Nem toda luta vai fazer sentido para a sua jornada. Ou seja, nem toda situação, nem todo momento de crítica você precisa entrar, você precisa reagir, você precisa combater, ou mesmo você precisa se posicionar. Como assim, Milena? Como é que eu vou saber a crítica que eu entro da crítica que eu não entro? Quando você perceber que for uma crítica que faz parte do modo como a sua mãe enxerga o mundo, das crenças que ela tem diante da vida, você saiba que isso faz parte da caixinha dela. Que ela está tentando pegar aquela crítica e de uma forma equivocada ensinar para você sobre como é a forma dela enxergar o mundo. Então, se você percebe isso e você percebe que isso não faz sentido para você, porque até se você se posicionar, você não vai conseguir mudar as crenças que a sua mãe tem. Você não vai conseguir fazer com que ela enxergue de um outro modo a vida, porque isso só ela pode fazer. É uma escolha que tem que partir dela. Assim como você modificar a sua jornada, você colocar os seus limites, está sendo uma escolha sua, ela também tem a escolha dela. Ela também tem as lutas dela. E aí você deixa na caixinha dela, deixa lá, e aí você pondera, vou conseguir mudar isso, tá nas crenças da minha mãe, tá muito na forma como ela enxerga o mundo, então talvez não valha a pena de fato eu me posicionar aqui. Eu vou me posicionar de outras formas, que não a verbal, que não aquela onde eu parto para um confronto, para aquela onde eu falo para ela sobre alguma coisa e até falo de um modo equivocado sobre isso. Mas se mesmo assim você percebe esses pontos e você ainda quer colocar alguma coisa, se der tempo para falar. Deixa a raiva sentar, deixa essa crítica passar um tempo, porque muitas vezes a gente não vai conseguir fazer essa filtragem logo ali, no cara a cara, logo ali no embate. Então, se dá um tempo nessa conversa, não traz aquelas palavras para o pessoal, tá? Saiba filtrar e depois de um tempo você vai para uma comunicação mais assertiva. Primeiro, dizendo que entende ela está falando daquele jeito, porque é a forma que ela enxerga o mundo, mas que você tem outros referenciais. E que por ter outros referenciais que estão guiando você nesse momento, você está se posicionando de uma outra forma. Você está enxergando outras coisas para o mundo, mas que entende ela não ver dessa forma.
e a conversa pode seguir por aí, tá? Um segundo ponto é que muitas vezes, quando a gente já tem uma marca, a gente já tem uma ferida ali com a nossa mãe, quando ela diz alguma crítica, a gente não consegue muito fazer essa separação e isso serve mais ainda como um ponto de afastamento, como um ponto de distanciamento dessa relação. Não deixe de extrair algo de positivo para você naquilo que a sua mãe está falando, porque muitas vezes a forma como a gente viu vai ser equivocado, mas você pode tirar algum ponto de melhoria para você. E muitas vezes, por já se ter uma marca, uma ferida, a gente deixa de tirar pontos de crescimento pra gente. Tem muitas pessoas que vão falar de formas equivocadas, mas vão falar coisas interessantes e que a gente pode dar um grande salto na vida, pode dar uma grande virada de chave na nossa cabeça. E que não seja pela forma equivocada que você vai deixar de dar saltos ou viradas na sua vida, não é? Além disso, saiba que nem tudo precisa de resposta, porque muitas vezes a gente tem uma dificuldade de parar e escutar e a gente já quer logo partir para o confronto, a gente já quer logo rebater, a gente já quer logo falar, mas nem tudo vai precisar de resposta. Porque muitas vezes a gente não vai conseguir mudar o outro, então o que a gente faz é continuar entendendo as nossas referências, o porquê fazemos, o que fazemos e seguir a nossa vida. A nossa jornada ela é muito individual e muitas vezes a gente vai tentar provar para o outro e muitas vezes provar para nossa mãe o porquê fazemos o que fazemos, porquê devemos seguir daquela forma, porquê aquela forma faz sentido para a nossa cabeça. Mas muitas vezes você não vai conseguir. Assim como também quando a sua mãe chega pra você querendo colocar o que ela tem na cabeça dela, os referenciais que tem na cabeça dela, na sua não encaixa. É um quadradinho ali de cada um que eles não são proporcionais, porque cada um parte de um ponto e também seguem para pontos diferentes. Isso é a vida. Isso é o que a gente vive. Então, nem tudo vai precisar de resposta. Porém, não deixe de ver se há coerência naquilo que a sua mãe está dizendo. Pondere se de fato aquela luta cabe para você, se vale a pena, se faz sentido entrar naquela determinada situação, se vale a pena responder, se muitas vezes não é melhor você tentar deixar passar, deixar fluir, utilizar da estratégia de fazer uma espécie de tradutor nas palavras da sua mãe e filtrar aquilo que vai ficar em você daquilo que você precisa deixar passar, aquilo que é peso e que você não vai trazer para você, porque você entende as consequências. As consequências são medo, ansiedade, insegurança, não entender quais são as suas qualidades, as suas capacidades, ter uma imagem sobre você desvirtuada. Então isso não vai fazer bem para você nem para sua autoestima. Por isso mesmo, pondere esses pontos. Acho importante você anotar sobre eles e começar a exercitar. Isso é um posicionamento diferente, isso é uma escolha de posicionamento maduro que a gente precisa fazer diante da vida. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve aqui no canal, curta esse vídeo para que essa mensagem chegue a mais mulheres que precisam saber disso. Me segue lá no @lugar de mãe e filha, vai ser muito bom conversar com vocês. Eu me chamo Milena Thompson, sou psicóloga e é um prazer sempre gravar vídeos aqui para vocês. Um beijo e até mais!